Adormeci com a TV ligada e acordei com uma transmissão ao vivo de dentro da minha casa. Eu estou com medo, não entendo o que aconteceu, não voltei para casa desde então. Moro sozinho, sou um cara trabalhador e relativamente jovem. Comprei minha própria casa no ano passado e, embora às vezes me assuste quando ouço um rangido na casa, nunca passei por uma experiência como a da semana passada. Como você pode imaginar, nesta economia não é fácil ter um imóvel próprio. A maioria das pessoas espera até se casar e ter uma renda dupla para comprar uma casa. Eu, por outro lado, acreditava que conseguia lidar com a responsabilidade sozinho. Não foi fácil, não me entenda mal. Às vezes, as contas estavam pagas e eu tinha muito pouco dinheiro para gastar com qualquer outra coisa. Mas eu estava bem com isso. Acho que dá para chamar de orgulho. Eu me sentia orgulhoso de ter minha própria casa, quase 30 anos, bom emprego e agora minha própria casa. Eu estava me saindo bem o suficiente. Como eu disse, sou um cara trabalhador esforçado, às vezes não por escolha, mas por necessidade. A hipoteca e as contas precisavam ser pagas e eu não tinha mais ninguém com quem contar. Isso significava que qualquer outra renda extra que eu conseguia eu aproveitava. Precisa que eu chegue cedo? Sem problemas. Precisa que eu trabalhe em dobro? Chega de conversa. Eu acreditava que se conseguisse ganhar dinheiro o suficiente para pagar minhas contas, poderia reduzir as horas extras e começar a realmente aproveitar os frutos do meu trabalho. Depois de uma longa semana de trabalho, eu estava pronto para dormir em qualquer lugar. Exausto não era a palavra. A viagem para casa foi difícil, mas finalmente consegui chegar em casa. Entrei pela porta, joguei minha mochila no chão e fui para a cozinha. Só queria colocar algo no estômago antes de dormir. Peguei uma cerveja na geladeira e uma pizza congelada no freezer. Coloquei a pizza na fritadeira sem óleo e avistei o que eu descrevia como o lugar mais confortável conhecido pelo homem. Meu sofá desgastado não era bonito, mas parecia que eu estava sentado em uma nuvem. Peguei o controle remoto e comecei a mudar de canal. Eu não tinha nada em mente, apenas algo para o ruído de fundo enquanto comia. Mal conseguia passar de 5 canais antes de dormir no sofá. Eu teria dormido lá a noite toda se não fosse pelo cheiro da minha pizza queimando na fritadeira sem óleo, me avisando que ela estava além do ponto de consumo. Acordei atordoado, meus olhos lutando para permanecer abertos. Me forcei a sentar. Pouco antes de me levantar, notei algo estranho na TV. Achei que estava sonhando. Sentei-me ereto. Esfreguei os olhos algumas vezes, mas ainda não fazia sentido. Eu estava olhando para a minha sala de estar. Estava um pouco embaçada, meio que com um filtro de filme caseiro. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Havia um carimbo de data e hora no canto inferior direito que marcava 2h07. Olhei para o decodificador e percebi que eram 2h45. Minha atenção voltou para a TV quando o vídeo começou a tocar. Dava para ver minha porta da frente mal enquadrada. Eu me vi entrando em casa. Jogando minha mochila no chão, indo para a cozinha, saindo com uma cerveja e sentando no sofá. Me vi adormecendo segundos depois de sentar no sofá e então o vídeo parou. Então começou a retroceder. Vi a porta da frente fechar e o vídeo pausar novamente. Então a tela ficou preta. Que porra está acontecendo? Eu disse baixinho. Eu devia estar sonhando. Devia ser algum tipo de privação de sono estranha que eu estava sentindo. Será que eu estava tendo alucinações? Alguém estava me pregando uma peça doentia? Era a única coisa que fazia sentido. Eu não entendi o que estava acontecendo. Entrei em pânico e depois de procurar freneticamente pelo controle remoto, peguei-o e tentei ligar a TV novamente. Deparei-me com a estática. Eu estava prestes a me levantar e dar o fora da minha casa, mas assim que me levantei, senti a sensação que você tem quando alguém está te observando, quando alguém entra em uma sala e está te encarando fixamente. Fiquei paralisado quando a TV exibiu uma nova imagem.
Reconheci o que estava vendo imediatamente, à vista da escada da minha casa que levava à sala de estar. Meu telefone vibrou ao meu lado, agarrei-o rapidamente. Recebi uma notificação de uma nova mensagem de voz. Meu telefone não tocou. Tinha que ser isso, a grande revelação. Um dos meus amigos estava me pregando uma peça estranhamente elaborada. Era nisso que eu queria acreditar. Levei o telefone ao ouvido e ouvi uma mensagem. Não se mova. Uma voz estranha, uma voz que eu não reconheci. Comecei a vasculhar minha memória, tentando associar a voz a alguém que eu conhecia. Foi quando eu ouvi um rangido no topo da escada. O vidro estava ao vivo. Não ousei olhar para a escada, não mexi um músculo. Fiquei sentado ali com o coração batendo forte contra as costelas como se quisesse escapar. A tela da TV permanecia fixa na escada. Estava escura, granulada, mas eu ainda conseguia distinguir a forma indistinta de alguém ou algo imóvel no último degrau. Não se mexia, eu também não. Prendi a respiração, outro rangido. Ele desceu um degrau, depois outro. Mesmo assim a figura não se moveu na tela. Finalmente virei a cabeça, só um pouco, em direção à escada. Vazio, mas o som de passos continuou. Lento, deliberado, sem pressa, como se quisesse que eu ouvisse cada passo. Minha mão pairou sobre o celular. Tentei ligar para o 190, mas a tela continuou preta, morto, mesmo me lembrando de tê-lo colocado para carregar mais cedo naquela noite. A TV apresentou defeito novamente. Novo ângulo, agora vinha de trás de mim, da cozinha, da frente para minha nuca. Eu me via imóvel, olhando para a tela. Atrás de mim, nas sombras do corredor, algo se movia. Uma figura alta e magra entrando lentamente no quadro. Virei-me para olhar para trás. Nada. Olhei novamente para a TV. A figura estava mais perto agora, parada bem atrás do sofá, bem atrás de mim. Levantei-me num pulo e corri para a porta da frente. Não olhei para trás. Não consegui. Simplesmente corri. Não me importava estar descalço, não me importava que as chaves do meu carro ainda estivessem no balcão da cozinha. Corri pela rua, passando pelas outras casas escuras até chegar ao posto de gasolina na esquina. De lá liguei para a polícia. Não encontraram nada quando revistaram a casa, nenhum sinal de arrombamento, nenhuma impressão digital, nenhuma evidência de adulteração da TV. Disseram-me que talvez tivesse sido um pesadelo, talvez eu tivesse adormecido assistindo a alguma coisa e minha mente tivesse preenchido as lacunas. Eu queria acreditar neles, mas eu sabia que não. Porque no dia seguinte, quando voltei para juntar algumas coisas e decidir o que fazer em seguida, encontrei um bilhete escondido por baixo da minha porta, de dentro. Sem envelope, apenas um pedaço de papel. Dizia: "Eu disse para você não se mexer."